Olá a todos, hoje é dia 1º de setembro de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria começar pela decisão do Supremo Tribunal Federal de anular o julgamento, a condenação do Aldemir Bendini, que era presidente do Banco Central na época do governo Lula. O Aldemir Bendini foi acusado, foi condenado dentro do processo da Lava Jato. Tá? E qual foi a argumentação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal? E é importante a gente entender isso, porque isso vai ter repercussão em outros casos que envolvem a Operação Lava Jato. Faz parte do nosso ordenamento jurídico, está lá no Código do Processo Penal, que a defesa tem a prerrogativa, tem o direito de se manifestar por último. Então a defesa deve conhecer todos os argumentos de acusação, que o Ministério Público faz, para poder defender melhor seu cliente. Então ela se pronuncia por último. E nesse processo o juiz estabelece o prazo. Então você tem tanto tempo para fazer as suas considerações, fazer a sua defesa. Bom, o que aconteceu ali? A Operação Lava Jato, como parte das suas investigações, usou muito a figura da delação premiada. Ela prendia um sujeito, identificando provas e crimes que aquele sujeito tinha cometido, e em troca da redução da sua pena, não a isenção, mas a redução da pena, esse cidadão fazia a delação. Então ele entregava comparsas sem os quais a Lava Jato teria muito mais dificuldade de chegar a eles. Então, o que aconteceu? O Aldemir Bendini, ele tinha sido denunciado por um desses comparsas em processo de delação premiada. Só que veja, quando você faz o acordo de delação premiada, você continua sendo réu. Você não passa a ser acusador. Quem acusa é o Ministério Público. Tá? Então o que o Sérgio Moro fez? Seguiu o Código de Processo Penal. Deu um prazo para o Aldemir Bendini e deu o mesmo prazo para o réu que estava fazendo a delação premiada. A defesa do Aldemir Bendini argumentou o seguinte, que na medida em que o acusador do Aldemir Bendini fez delação premiada, ele passava a ser co-acusador, como se ele fosse associado ao Ministério Público. Isso não está no nosso Código de Processo Penal. Ele continua sendo réu e ele deve, portanto, ter os mesmos prazos que todos os réus. Tá? Então a defesa do Aldemir Bendini dizia o seguinte: o Aldemir Bendini devia ter um prazo diferenciado, porque ele teve o mesmo prazo que o seu acusador. Só que o seu acusador ainda era um réu, ele ainda é um criminoso. O Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do Supremo, acatou esse argumento da defesa do Aldemir Bendini e anulou o julgamento. Tá? Então o julgamento volta para a primeira instância, começa tudo novamente, e aí o risco da prescrição da pena é grande, porque a nossa justiça ela é lenta. Mas não é só este o problema. O problema é que isso pode virar uma espécie de jurisprudência, em jurisprudência que não existe, porque não está no Código de Processo Penal, e pode anular aí, segundo as avaliações dos juristas, mais de 140 casos de presos, condenados pela Operação Lava Jato. Todos esses casos, inclusive o do Lula, podem vir a ter seu julgamento cancelado. Isso é extremamente grave. Mais uma vez o Supremo Tribunal Federal agindo contra o interesse da nação. E pior ainda, inventando lei. Fazendo uma lei que não existe no Código Penal. Fazendo uma interpretação que você vai retroagir para o passado. Não faz muito sentido. Tá? Então, o delator que está no processo de delação premiada continua sendo réu. Ele não é um associado do Ministério Público. Ele é réu e, portanto, segue os mesmos prazos, de um réu. Então, digamos assim, a interpretação da segunda turma, e ali você tem Gilmar Mendes, tem a própria Carmen Lúcia, infelizmente votou junto com Gilmar Mendes e fez a maioria ali
na segunda turma, a interpretação da segunda turma foi extremamente elástica, no sentido de beneficiar os bandidos. É uma clara operação para desmontar tudo que a Lava Jato conquistou até agora. Tá? Esse é o fato. O próprio Ministério Público apresentou um recurso no Supremo Tribunal Federal para que esse caso seja julgado no plenário do Supremo. Por quê? Porque isso pode gerar jurisprudência, então não faz sentido que somente a segunda turma tome uma decisão que tem impactos não só para o caso que foi julgado, mas gerando aí uma jurisprudência para todos os casos julgados na Operação Lava Jato e talvez até para casos julgados em outros processos criminais. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal sendo fonte de instabilidade política nesse país. Estabilidade política e estabilidade jurídica, porque o Supremo muda as regras do jogo a todo momento. Isso é muito ruim para a estabilidade do Brasil. Tá? Então, vamos acompanhar e precisamos pressionar, né, para que o caso, de fato, vá para o plenário. Quem sabe ali no plenário essa decisão possa ser revertida. A segunda notícia que eu queria abordar, e essa é importante porque essa nós não vimos em nenhum veículo de comunicação de massas. Não saiu na Globo, não saiu na Folha, não saiu no Estadão, não saiu em lugar nenhum. Tá? Os únicos lugares que deram a devida cobertura ao fato foi principalmente o Antagonista e a Jovem Pan, principalmente no programa Os Pingos nos Is, que foi a delação premiada do Palocci. Olha, se eu fosse falar, descrever aqui tudo que ele falou, eu ia ficar pelo menos 1 hora aqui no vídeo. Mas assim, é um absurdo, é uma barbaridade. O conjunto de negociatas que foram feitos no período do governo Lula-Dilma, onde o Palocci intermediava essas negociatas, é um negócio impressionante. Todo o interesse de grandes empresários que o governo atendia tinha propina no meio. É um negócio assim, nós não temos a dimensão efetiva do que foi o esquema de corrupção montado pelo período do governo lulopetista. Isso só reforça a importância que teve a Operação Lava Jato para o país, porque desvendou, sem dúvida, o maior esquema de corrupção que nós tivemos na história do Brasil. Eu quero citar aqui alguns exemplos só para deixar claro, e são pequenos exemplos. O que ele falou é muito maior. Tá? Então, por exemplo, empresas que tinham interesse em pagar menos impostos, o que eles fizeram? Compraram uma medida provisória, uma MP, que nesse caso foi uma medida provisória que ampliava o prazo para que as empresas usassem créditos de IPI para abater impostos. Isso gerou aí uma economia para as empresas da ordem de 200 bilhões de reais, ou seja, 200 bilhões que deixaram de entrar nos cofres públicos. Quem estava envolvido diretamente nessa propina? A Odebrecht, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Cosan, uma empresa aí também na área de infraestrutura. Da assinatura dessa medida provisória pelo governo Lula, a Odebrecht se comprometeu com propinas na ordem de 50 milhões, a CSN 14 milhões e a Cosan 4,4 milhões. Esse dinheiro ia para onde? Ia para o PT, ia para o Lula, ia para todo esse esquema de corrupção, para campanhas eleitorais e etc. Fusão do Banco Itaú com o Unibanco. Toda fusão de empresas tem que passar por um órgão do governo chamado CAD, mas é o órgão que controla para evitar que alguma empresa ou um conglomerado de empresas dominem o mercado. E com a unificação do Banco Itaú com o Unibanco, eles iriam praticamente dominar o mercado financeiro no Brasil, o sistema bancário. Qual foi a decisão que esses dois bancos pediram ao governo? Que a decisão de se podia ou não unificar seria não do CAD, que o CAD não iria aceitar, mas sim do Banco Central. E o Banco Central autorizou essa fusão. Consequentemente, propina aí no meio. Mais um caso. O Andrés Esteves, que era na época, fazia parte ali do banco BTG Pactual, ele administrava uma conta corrente informal para o Lula e para despesas do PT. Então, inclusive, o próprio Palocci relata que nessas
essa conta corrente foi utilizada para pagar viagens da Dilma, hospedagem, etc. Então, um esquema de corrupção absolutamente impressionante. Inclusive falando de disputa de poder, né, entre a Dilma e o Lula, porque quando o Lula, né, cumpriu seus 2 mandatos, qual era o projeto do Lula inicial? Colocava a Dilma para cumprir um mandato e depois ele voltaria para ser candidato novamente para cumprir os outros 2. Né? Então a Dilma seria apenas um interregno, aí, um intervalo para que ele voltasse. A Dilma, querendo disputar o seu 2º mandato, como aconteceu, ela mesma usou a Operação Lava Jato, que já estava correndo, para enfraquecer o Lula e ela se colocar na disputa. Então o próprio Palocci relata aí disputas internas do PT. De qualquer maneira, a delação do Palocci coloca, né, a olhos nus aí todo um esquema vergonhoso de corrupção feito pelo PT. E infelizmente isso não apareceu na grande mídia. A grande mídia se dedicou a divulgar, até não querer mais, vazamento de conversas pessoais, que foi o que o Intercept fez. Então o Deltan Dallagnol mandou uma mensagem para alguém falando tal coisa, falando que o Moro disse aqui isso, aquilo. Coisas de conversa privada que não tinha nenhum interesse público e não tem nenhum interesse público. Agora, a delação do Palocci, que é algo que mostra a que ponto chegou o esquema de corrupção montado pelo Lula, pelo PT, não sai na imprensa. Então, insisto com vocês, se você quiser ficar desinformado, leia a Folha de São Paulo, leia o Estadão, assista a TV Globo. Esses lugares são fundamentais para que você não saiba nada do que acontece no Brasil. Eu não concordo com tudo que o antagonista publica, mas eu acho que é um dos sites aí que tem melhor se preocupado em divulgar a verdade para a população, das coisas que realmente são importantes. Tá? Então, não confiem na grande mídia. Eles estão aí para desinformar a população. Tá? Não deram nenhuma cobertura digna disso que é fundamental. Essa delação do Palocci é fundamental. Por fim, só para registrar, o governo do presidente Bolsonaro tem cumprido aí uma das suas promessas importantes, que era abrir a caixa preta do BNDES. E as informações que vão surgindo são também estarrecedoras, parte desse esquema de corrupção petista. Tá? A conta que se tem aí, que está surgindo, pelo menos preliminarmente, é de que foram desviados de obras financiadas pelo BNDES no exterior, quer dizer, não feitas no Brasil, não para beneficiar brasileiros, mas para beneficiar ditaduras no exterior, de governos amigos do petismo no exterior, algo em torno de 21 bilhões de reais. 21 bilhões de reais, isso não é pouco dinheiro, gente, isso é muita coisa. Tá? Nós estamos falando aí de recursos que deveriam ser aplicados no Brasil e que foram desviados para beneficiar ditaduras amigas do petismo e para alimentar o esquema de corrupção, do Lula e do PT. Então, tem muita coisa que vai surgir aí do esquema de corrupção que também entrou aí via BNDES. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.